Aqui na sinagoga de Corazim, uma das ruínas muito valiosas que estão também à beira do Mar da Galileia, nós vamos encontrar ruínas de uma sinagoga posterior, uma sinagoga, vamos assim dizer, bem padrão, que existia para os judeus dos primeiros séculos da era cristã. Interessante a gente observar como sinagoga padrão ela está orientada diretamente para Jerusalém e nós podemos observar nessa região, que foi uma região de bastante florescimento do judaísmo aí nos primeiros séculos, que se tornou muito valioso, especialmente quando os judeus se refugiaram aqui na Galileia. O que é interessante observar nessa sinagoga é não só perceber a construção feita com pedras, que são pedras vulcânicas, basálticas, escuras, bem diferente do que nós encontramos, por exemplo, em Cafarnaum, mostrando um estilo de vida mais comum, mais simples, mas vários elementos importantes, fundamentais, que representam o que é uma sinagoga nesse período foram achados aqui, mas um dos achados chama atenção de modo muito particular, aquilo que é chamado de cadeira ou assento de Moisés, que era um assento especial que havia na sinagoga para pessoas que fossem consideradas especialmente dignas. Vale a pena, quando nós olhamos para esta grande relíquia, esse grande achado arqueológico aqui, lembrar daquilo que aparece lá em Mateus capítulo 23, versículos 1 e 2, quando Jesus começa a condenar a liderança equivocada dos religiosos do seu tempo. Ele diz para os fariseus, escribas e fariseus, que eles gostavam de estar assentados nessa cadeira, nesse assento de Moisés, mostrando como eles tinham um gosto especial por um lugar de honra, por ter uma espécie de visibilidade social desejável, que era a referência condutora do comportamento deles. E quando nós pensamos sobre isso, e o nosso objetivo aqui é tentar entender como é que Jesus, o maior líder de todos os tempos, como é que ele constrói a sua liderança, quais são as características que marcam o seu jeito de agir e de ser, nós vamos descobrir algo muito especial na pessoa de Jesus que representa a sua distinção em relação aos líderes religiosos que ele critica abertamente. Jesus vai ser marcado por uma autenticidade. O que nós vamos ver em Mateus capítulo 23? No conflito aberto entre Jesus e os fariseus, a quem ele chama de hipócritas, chama de sepulcros caiados, chama de raça de víboras, Jesus, assim, vamos assim dizer, numa linguagem bem clara, pega pesado, bate forte com os fariseus. E quando a gente lê isso, a gente pode até ter uma visão equivocada das coisas. Primeiro, algumas pessoas imaginam que esse comportamento é um comportamento dos judeus. Ninguém pode imaginar isso porque Jesus também é judeu, tão judeu quanto os fariseus e os outros grupos. A questão não tem nada a ver com isso. O problema também não é simplesmente o fato deles serem fariseus, como se os fariseus fossem o grupo religioso mais problemático. Ao contrário, diferente do que se imagina, os fariseus eram os religiosos mais sérios que existiam naquele tempo. Eram exatamente eles que se preocupavam em preservar a Torá, em ler as Escrituras e tentar entender, em fazer com que as pessoas viessem a seguir aquilo que seria claramente as exigências de Deus. Qual que é o problema? Quem sabe mais, quem tem mais conhecimento, deve se exigir dessa pessoa muito mais. Então, por causa disso, os fariseus, que eram, vamos dizer, aqueles de quem o povo esperava alguma coisa, tinham responsabilidade maior. E qual é o problema que eles enfrentaram? Não é um problema exclusivo nem de judeus, nem de fariseus, nem de cristãos, nem de religiosos. É o problema de qualquer pessoa que chega numa posição de liderança e perde a referência.
E quando se perde a referência, o que acontece? Não existe mais autenticidade. A pessoa se torna refém da sua glória pessoal, se torna refém da posição elevada que representa uma espécie de possibilidade de manipulação do grupo, se torna refém da sua posição de conforto, porque as pessoas que o consideram alguém de honra, especialmente relevante na sociedade, o tratam de maneira diferenciada, portanto existe um perigo enorme de alguém estar numa posição religiosa elevada e manipular e fazer uma espécie de comércio religioso indigno em função da sua perda de referência, da responsabilidade da sua função. Por isso, Jesus vai falar muito fortemente contra a atitude desses indivíduos que se entregaram ao sabor do poder político, da posição social, daquilo que representava uma honra, uma glória particular. Isso nos leva a pensar e a refletir seriamente na realidade de hoje. O que tem acontecido em muitos cenários religiosos ou até mesmo em cenários quando pessoas estão liderando outros aspectos? Nós perdemos a referência do conteúdo, perdemos a referência daquilo que significa consistência e começamos a entrar numa espécie de postura, perdoe-me a expressão, mas é verdade, uma postura plenamente marqueteira. Por que é que Jesus é fascinante? Por que que Jesus é diferente? Por que que a sua liderança nunca perde sentido? Por que que Jesus atravessa os séculos imaculado na sua fascinação? Porque Jesus nunca foi marqueteiro. Jesus nunca vendeu o reino de Deus em 3 vezes sem juros. Jesus nunca tentou negociar dizendo, puxa pessoal, olha aqui os fariseus estão vindo, então vamos conversar aqui, vamos ver se a gente consegue chegar a um meio termo. Jesus nunca agiu de um modo a tentar agradar romanos ou nem mesmo agradar os seus próprios discípulos. Um líder de verdade pode até manipular o comportamento das pessoas por interesses escusos e usar a sua liderança de maneira equivocada. Mas esse tipo de atitude, de alguém que tem a capacidade de liderar e que perde o caminho, pode funcionar temporariamente, naquele momento, mas nunca, de fato, fará diferença na vida das pessoas, porque o líder autêntico, o líder sintonizado com o comportamento de Jesus, ele vai fazer diferença na vida das pessoas, trazendo impacto por causa da sua postura de comprometimento apenas com a verdade, com aquilo que ele tem que ensinar. Se essa verdade é maculada por interesses econômicos, por interesses políticos, por interesses pessoais, por vaidade, por glória própria, certamente será algo completamente diferente daquilo que Deus deseja para a nossa vida. A dificuldade que nós enfrentamos é que, de modo geral, a nossa época é muito imediatista. Nós vivemos de modo a estar enfrentando uma sociedade que a gente pode chamar de sociedade pragmática e imediata, que quer resultados, vamos dizer, superficiais e que sejam rápidos demais para acontecer de acordo com os nossos interesses e perdemos a perspectiva de uma formação, de uma visão de que transforma a vida das pessoas consistentemente, assim como uma planta que adquire raiz, que adquire tronco, firmeza, que resiste a tempestades e que prossegue adiante. A proposta do reino de Jesus é uma proposta impressionante. Por quê? Porque ela não trabalha só com ideias. Ela não trabalha somente com uma visão macro da realidade, nem com uma abstração. Ela trabalha com uma ideia de que é necessário fazer com que as pessoas tenham um upgrade, que elas passem a ter um amadurecimento superior, que elas sejam pessoas melhores. E não é possível construir gente de valor sem uma liderança marcada por autenticidade. Por isso, Jesus impressiona, porque Jesus nunca negociou os valores do reino, Jesus nunca deixou de dizer a verdade,
Jesus nunca foi uma pessoa que disse, olha, agora vamos falar isso, daqui a pouco a gente precisa falar diferente. Jesus soube se posicionar e você sabe muito bem, não há como confiar num líder, acreditar numa pessoa em que você não percebe que essa pessoa, no fundo, acredita no que está dizendo. Que essa pessoa tem plena confiança, que aquela pessoa está falando com conhecimento de causa e do fundo do coração. O que é que nós estamos pensando? Que tipo de mundo e sociedade queremos construir? Mesmo no empreendimento acadêmico ou no empreendimento comercial, no mundo empresarial, nós não podemos construir uma sociedade que se fundamente apenas na vitória imediata sobre o outro. Uma espécie de concorrência selvagem, no mundo onde todos os artifícios são possíveis simplesmente para que eu tenha um pouco de lucro a mais. Será que isso será de fato positivo? No primeiro momento parece bom, mas que tipo de mundo é esse? Se a nossa performance, a nossa capacidade de desenvolvimento não for permeada por esse comprometimento com a verdade, com uma atitude autêntica que significa caráter sintonizado com as verdades do reino, a gente pode até prosseguir, mas seguramente nós não chegaremos no final das contas a lugar nenhum. Por isso, qualquer líder de qualquer área que não esteja sintonizado com a autenticidade de Jesus e que esteja apenas interessado no assento de Moisés, merece da parte dele as duras palavras, raça de víboras, sepulcros caiados e uma palavra de reprovação total por esse tipo de comportamento. Aqui em Cafarnaum, a cidade do ministério de Jesus, foi achada uma sinagoga extraordinariamente bonita, que revela inclusive a grande prosperidade da cidade, que se pode perceber especialmente a partir do quarto e do quinto século da nossa era. É interessante que aqui em Cafarnaum, uma cidade fronteiriça, nessa situação da presença da alfândega, a gente vai ver como a cidade vai prosperar. E abaixo da sinagoga que estamos contemplando aqui, ali ao fundo, nós vemos uma coluna com inscrições gregas que inclusive falam do patrocínio que existiu na construção da sinagoga numa época tão, vamos dizer, próspera. Abaixo dela foi encontrado um outro pavimento, já de cor escura, com outras pedras, inclusive da própria região, onde muito provavelmente nós temos a sinagoga, que foi a sinagoga de Jesus, onde Jesus ensinou, onde ele apresentou tantas vezes as verdades divinas. E o interessante, observando aqui o que nós vamos encontrar no texto de Lucas, capítulo 4, versículos 31, 32 em diante. Inclusive na sequência nós temos o relato claro do que acontece quando Jesus expulsa um espírito mau, um demônio aqui na sinagoga. Aqui na região da Galileia, muitos gentios, pessoas envolvidas com um estilo de vida gentílico, nós temos a presença de gente atormentada por espíritos maus. Jesus vai mostrar o seu grande poder, portanto, trazendo libertação às pessoas que viviam dominadas por espíritos maus, e aqui nós vemos a chegada do reino de Deus, da luz que atinge os gentios e a todos, trazendo libertação e poder. Aqui em Cafarnaum, bem do lado do lugar da sinagoga, nós temos a continuação da cidade, e da cidade naquele lugar, inclusive mais abaixo, onde ficava a casa de Pedro. E você pode imaginar, um sábado, aqui todos reunidos na sinagoga, Jesus vem e ele vai falar na sinagoga de Cafarnaum, depois é convidado para ir para a casa de Pedro. É muito claro o cenário, dá para perceber o que acontece aqui. Mas olhando para essa realidade, o que é que a gente vai ver de tão especial quando a gente pensa no Jesus
mestre, Jesus que falava na sinagoga, Jesus que tantas vezes ensinou em Cafarnaum e fez a base do seu ministério. Primeiro, em termos de liderança, é interessante que Jesus tem o seu centro de referência. Ele está andando por toda parte, ele está falando à beira do lago o tempo todo, está indo em diversas cidades, vilarejos, anunciando o reino de Deus. Mas é muito valioso perceber a maneira como Jesus ensina. O texto de Lucas 4:32 vai dizer que ele ensina com autoridade, expressão repetida também em Mateus, e vai mostrar o tipo de estilo de ensino de Jesus. Qual é o problema de tantos líderes que tentam fazer diferença no mundo? O problema da pessoa que lidera, tantas vezes, é exatamente o problema de tentar achar um centro de referência, quando na busca de uma direção adequada, a pessoa procura encontrar, vamos dizer, um porto de segurança para os seus ensinos, uma espécie de plataforma psicológica para a apresentação daquilo que tem a dizer. O grande problema dos líderes que querem ser dinâmicos é que eles ficam mudando o tempo todo. E quando alguém muda o tempo todo, isso gera o que a gente conhece como insegurança. É impressionante quantos líderes religiosos ou líderes da realidade da vida do cotidiano, do mundo corporativo, mostram uma espécie de atitude de falta de convicção daquilo que estão dizendo. Você já viu uma pessoa falando e dá a impressão que a pessoa decorou tudo e que aquilo sai da boca da pessoa, mas não sai da mente nem do coração? Você já viu líderes que quando estão, às vezes, na frente da comunidade falando, dá a impressão que eles estão representando um papel? Parece mais alguém que meio que está representando uma atitude teatral e que aquilo não tem consistência, não tem significado real. Pois é, isso acontece muitas vezes por uma situação de insegurança pessoal. Mas há um outro aspecto que macula, que prejudica a situação da liderança e que tantas vezes é nitidamente perceptível. É quando o líder tem outros elementos que estão por trás do seu ensino, como, por exemplo, um comprometimento político. Qual era o problema da liderança religiosa nos dias de Jesus? Eles estavam interessados em manter o seu lugar, manter a sua posição de autoridade, então eles tinham feito o devido conchavo com as autoridades romanas para fazer aquele tipo de politicagem do tipo, olha, vocês não tiram a gente daqui e a gente vai fazer todo tipo de negociação para que vocês também possam manter a posição de poder aqui em Israel. Esse tipo de comprometimento político faz com que o ensino não tenha qualquer consistência. Há motivações econômicas, motivações pessoais, motivações de todo tipo, que faz com que a atitude de alguém na hora de ensinar seja totalmente prejudicada. Quem é que pode ser líder de verdade? É alguém que tem toda a liderança sobre o seu próprio coração, que mantém uma espécie de integridade psicológica, que tem direção, que tem projeto, que tem missão, que tem motivação correta, que sabe o que está fazendo. Portanto, essa pessoa fala com absoluta autoridade, uma capacidade de convencer com uma certa naturalidade, sem precisar, inclusive, forçar a barra. Por isso, o discurso de Jesus faz tanta diferença. Muita gente, às vezes, imagina que Jesus era procurado, e o Evangelho muitas vezes apresenta isso, apenas pelos benefícios que ele podia trazer. Jesus era, vamos dizer assim, a solução imediata. Tem alguém doente? Procura o Rabi de Nazaré, porque ele vai fazer diferença. O homem é bom, ele pode curar qualquer pessoa. Então, claro, todo mundo corria lá para conseguir, de fato, a cura, a libertação de um espírito mau, a solução de um problema aparentemente sem qualquer alternativa. Jesus chamava atenção, mas fica bem claro que não é apenas por isso. Jesus era fascinante nos seus discursos. Ele, como diz o texto, falava como ninguém. É interessante como o texto bíblico gosta de fazer esse contraste, essa distinção entre o que a gente chama do ensino de Jesus
com o ensino dos escribas e fariseus. Quando a multidão, quando as pessoas ouviam Jesus falando, eles percebiam a diferença do que era um discurso, uma palavra que estava devidamente comprometida. Eles podiam perceber com facilidade como é que era transmitir um discurso, trazer uma mensagem que fosse absolutamente maculada com essa atitude de algum tipo de comprometimento. É aquela mensagem que a gente aceita, vamos dizer, socialmente falando, e a gente faz parte do grupo que está ali, mas a gente sabe que no fundo não há nada a oferecer. Enquanto Jesus, não. Jesus era alguém comprometido com a verdade, que tinha o foco no projeto do reino, que estava cumprindo a missão que o Pai havia entregue nas suas mãos, e Jesus então ensina com absoluta determinação, com autoridade, não é somente o seu conteúdo, mas a sua maneira de ensinar que faz toda a diferença. É muito interessante ver hoje, quando a gente pretende exercer liderança, e a liderança passa pelo discurso. O líder não é uma pessoa inteligente, não é simplesmente uma pessoa que tem capacidade de raciocínio. O líder não é uma pessoa que tem bastante informação e muita coisa a dizer. Há pessoas muito informadas que são, como se diz, verdadeiras enciclopédias. Mas, na hora de transmitir a sua palavra, costumam afugentar os outros. Então, o ter capacidade intelectual e ter domínio em informação não garante liderança. O fato de alguém ter um coração sensível também não garante liderança. Liderança é a capacidade que nós temos de conduzir os outros numa direção clara e específica, de modo a transformar a vida da pessoa com um impacto tremendo. E por isso, as características que envolvem a liderança não estão apenas restritas a esse elemento, mas essa capacidade de fascinar, de cativar, de motivar as pessoas a mudarem o seu comportamento. E para fazer isso é necessário claramente saber como falar e não apenas o que falar. A diferença entre uma pessoa capaz e um líder é mais ou menos a diferença que existe entre alguém que apresenta os ingredientes que devem ser ingeridos e uma pessoa que sabe cozinhar. Uma coisa é você ter ali a coisa que você deve comer, os seus ingredientes, a salada, a comida. Outra coisa é algo bem temperado, bem feito, em que a pessoa tem a grande satisfação de ingerir. Jesus, quando fala, Jesus atinge, impacta, ele motiva as pessoas, porque alguém pode ouvir alguém, pode entender alguém, mas jamais aposta o seu coração para mudar a trajetória da sua vida. Mudar a trajetória somente com um discurso consistente, um discurso em sintonia com a vida, onde o coração e a mente são devidamente traduzidos pela palavra, uma palavra, como vai dizer Paulo, temperada com sal, uma palavra saborosa, uma palavra de impacto, uma palavra comprometida com a verdade, uma palavra que cativa, uma palavra cheia de autoridade. Qualquer líder, seja um líder no ambiente eclesiástico, no ambiente espiritual, no ambiente corporativo, em qualquer ambiente, qualquer situação, seja acadêmica, na vida comum, só vai fazer diferença se souber transmitir as suas ideias com determinação, com inteireza de coração e a semelhança de Jesus, com total autoridade. Falando mais sobre a liderança de Jesus e refletindo um pouco mais sobre a tentação de Jesus, quando depois dele ser tentado pelo diabo para que ele pudesse atender aos comandos, às exigências de Satanás, que ele se jogasse do pináculo do templo, o texto de Mateus capítulo 4 vai prosseguir e chama a nossa atenção o que nós vamos encontrar ali no versículo 8, quando
Mateus registra o fato de que o diabo levou Jesus para um lugar que é um monte muito alto. Nós não temos como saber que monte é esse, e se pensarmos com mais atenção, deve ficar claro que as tentações que aparecem em Mateus capítulo 4 dificilmente devem ser imaginadas como uma realidade muito física e localizada, até porque seria muito estranho ver Satanás carregando Jesus no colo, levando-o para o alto da montanha e para uma montanha onde ele pudesse ver todos os reinos do mundo, e não existe uma montanha como essa em todo o planeta. Portanto, ainda que haja sugestão do qual seria o Monte da Tentação, perto de Jericó, nós temos uma tradição muito forte de uma localidade que tradicionalmente é vista como o Monte da Tentação, mas o que nós precisamos observar aqui é a lição valiosa e importante que nós temos da parte de Jesus para conduzir as atividades de nossa vida, principalmente quando estamos pensando no projeto do reino. O que acontece? Nós vamos perceber que a grande tentação que Satanás estabelece quando ele mostra todos os reinos do mundo, e você pode imaginar o que significa glória, o que significa ostentação, o que significa poder, tudo o que pode ser visto, percebido, desejado e cobiçado pelos olhos, que tem um valor social extremamente elevado, que confere a nossa referência de dignidade perante a sociedade. É muito valioso prestar atenção ao que o texto vai nos dizer, porque Satanás, na sua tentação, o diabo vai apresentar a sua, vamos dizer, cartada final, que é de fato a última referência esperada aqui, quando ele diz que tudo isso, todos os reinos deste mundo, seriam dados a Jesus se ele adorasse a Satanás. A gente pode especular, pensar aqui de modo teológico se Satanás tem esse direito ou não, se ele é um invasor, alguém que está querendo dominar o cenário sem ter esse direito, ou se ele tem o direito porque o homem pecou. Tem várias especulações sobre isso, se ele está apenas mentindo, querendo dizer qualquer coisa para Jesus, mas não só ele está sugerindo que Jesus venha trabalhar com uma autonomia afastada do Pai, mas principalmente que Jesus venha a ceder ao desejo de ostentação e poder. Nós já vimos que o reino de Deus, que os projetos de Jesus e o estilo de liderança de Jesus não estão alinhados com aquilo que a gente pode entender como poder enquanto força. Mas poder é muito mais do que mera força e um exercer de uma autoridade de cima para baixo. A ideia de poder tem a ver com uma fascinação de estar em primeiro lugar, de estar acima de todos, de estar num posicionamento que, no final das contas, tem a ver com o pecado que a Bíblia chama de idolatria. Por que alguém adora um ídolo? Um ídolo geralmente é um reflexo de si mesmo, é uma espécie de autoadoração. E nesse processo perverso, tantas vezes inconsciente, nós não sabemos o tamanho do perigo que reside dentro de nós mesmos. Por isso, pessoas de muita capacidade, de grande potencial de liderança, de alta performance, de excelente capacidade produtiva, tantas vezes acabam destruídas por causa do fascínio do poder. É impressionante como às vezes não precisa nem de meio reino desse mundo. Pouca coisa desnorteia, faz com que o indivíduo perca o caminho na sua vida. Por essa razão, tantos bons empresários, tantas pessoas que chegam no nível de estrelato, ou mesmo líderes religiosos de expressão, acabam com a sua vida fascinado por riquezas, por aquilo que podem fazer com as pessoas que estão à sua disposição, pela sua atitude equivocada no que diz respeito à sexualidade. É interessante como a promiscuidade, na verdade, está associada com uma falsa ilusão de poder. A pessoa imagina que saindo com
tantos ou tantas que isso significa que ele é grande coisa. A relação com o dinheiro, aquele desejo tremendo de ganhar mais sem qualquer direção, numa espécie de adrenalina acentuada, absolutamente descontrolada apenas para se sentir numa posição poderosa. Nós precisamos estar alinhados com o poder. O poder pertence a Deus. O poder vem de Deus. É tão importante e valioso que tenhamos pessoas que saibam lidar com o poder na política, que saibam lidar com o poder na esfera dos empreendimentos ligados ao mundo do business, que tenham condições de fazer diferença nas áreas de educação, de saúde, nos ambientes religiosos, mas se nós não recebermos esse treinamento, o próprio Jesus passa pela tentação que tem um certo alinhamento com 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16, quando se fala lá sobre aquilo que é o desejo forte, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, a ostentação dos bens. Se esse elemento de poder tiver a licença de dominar a nossa vida e nós aí nos tornarmos reféns de todas as nossas fragilidades psicológicas, é interessante que às vezes a situação de muitas pessoas que galgam posição elevada na vida, certas pessoas têm, acompanhando a sua trajetória, momentos difíceis, frustrações, problemas pessoais, crises emocionais e outras dificuldades. E o fato é que muitas dessas nossas dificuldades são realmente intraduzíveis, mas estão relacionadas com a nossa história aqui numa espécie de trajetória perigosa, quando o poder surge como um substituto para lidar com as frustrações que marcam a nossa história. Nessas circunstâncias, nós temos uma aliança extremamente perigosa para resolver circunstâncias internas que têm a ver com a nosso aspecto psicológico, a nossa espiritualidade. Tantas pessoas, ao desembarcarem na trajetória da construção do poder, em vez de ter o poder como uma espécie de referência que significa submissão a Deus, em vez de entender que o poder que é dado a nós enquanto criaturas mortais limitadas, temos uma função neste mundo que envolve a nossa realização, satisfação, que envolve o bem-estar daqueles que estão conosco, especialmente daqueles que usufruem dos nossos dons, que nós estamos aqui na condição basicamente de uma espécie de mordomo do grande Senhor do universo. Interessante quando a Bíblia vai dizer para a gente que só o Senhor é Deus, quer dizer que ninguém mais pode ser divino, ninguém pode estar numa posição de senhorio. Essa domesticação desse poder perigoso é uma das considerações mais relevantes e necessárias para qualquer pessoa que venha pensar em exercer qualquer nível de liderança sem que ela tenha amadurecido psicologicamente, amadurecido espiritualmente e entenda de fato o seu papel. A crise séria do nosso mundo em nossos dias é a falta de líderes que tenham de fato condição de fazer do mundo um lugar melhor. O líder que é servo, o líder que se coloca nessa posição de submissão àquele que de fato tem o poder, certamente fará toda a diferença. O líder que se coloca nesta posição de servo, debaixo do poder de Deus, certamente fará toda a diferença. Por isso é muito interessante prestar atenção ao ensino de Jesus antes de entrar na missão, antes de estar na trajetória necessária para fazer com que a obra de Deus aconteça, para mostrar o poder, os milagres, a ação de Deus marcada por tanto poder. É necessário enfrentar a tentação do diabo e vencê-la. E essa tentação sempre será uma tentação de ostentação e de poder, que pretende fazer com que venhamos a negociar os nossos valores quando alguém oferece alguma coisa do reino deste mundo, desde que a gente se dobre, que a gente pratique essa idolatria perigosa do poder e acabe se
destruindo perigosamente. Vamos desenvolver nossa capacidade. Vamos manter a nossa adrenalina acentuada, produzindo, fazendo grande diferença no mundo que está à nossa volta, tão necessitado de tanta coisa boa e importante que deve ser construída. Mas nós não podemos, de jeito nenhum, permitir que essa ostentação, que essa ação perigosa, diabólica, venha destruir aquilo que faremos em favor de todos que estão à nossa volta. Na hora da tentação, na hora do poder e da ostentação, nós devemos dizer: vá de retro, vai-te, Satanás. Não podemos perder o foco da nossa liderança.